pastoral. Então, bom dia, meus irmãos, encarnados e desencarnados. Que a luz do Cristo seja conosco. Que possamos, Senhor, mais uma vez elevar o nosso pensamento a Ti, agradecendo, Pai, por esta manhã tão abençoada, em que estamos aqui, entrelaçando os nossos corações, nesta oportunidade maravilhosa de estarmos no nosso estudo, de estarmos aqui comungando do mesmo pensamento, de paz, de luz, de harmonia, e que possamos, Senhor, vibrar com muito amor, com muito carinho, pelo nosso irmão Eduardo, que vai trazer a explanação nesta manhã de hoje aos nossos corações. Que o seu anjo de guarda, seus protetores e mentores espirituais possam estar amparando e protegendo neste momento tão abençoado e tão sublime que é o da exposição doutrinária. Rogamos, Jesus, que seja com cada um de nós e que possamos, meus irmãos, abrir os nossos corações e o nosso entendimento para mais uma mensagem do Cristo, mais uma mensagem destes mensageiros da luz que estão conosco e que possamos estar sempre conectados com o Pai Maior. Muito obrigada, Senhor, e assim seja. Glória. Vamos sair. Eu vou te... mano. Não pode, né? Ia fazer Ai, o sangue. Desculpa. Ai, o sangue. Bom dia, queridos irmãos, encarnados e desencarnados. Que possamos todos ter um sábado abençoado com Deus e Jesus. Imagine que em uma típica tarde de sexta-feira e você está dirigindo em direção à sua casa. Você sintoniza o rádio e o noticiário está falando de coisas de pouca importância. Você ouve que numa cidadezinha distante morreram 3 pessoas de uma gripe, até então totalmente desconhecida. Não presta muita atenção ao tal acontecimento e esquece o assunto. Na segunda-feira, quando acorda, escuta que já não são mais 3, mas 30 mil pessoas. 30 mil pessoas mortas por essa tal gripe, nas colinas remotas da Índia. Um grupo do controle de doenças dos Estados Unidos foi investigar o caso. Na terça-feira, já é a notícia mais importante, ocupando a primeira página de todos os jornais, pois já não é só na Índia, mas também no Paquistão, no Irã e no Afeganistão. Enfim, a notícia se espalha pelo mundo, e então chamando a doença de La Influenza misteriosa. E todos se perguntam, o que faremos para controlá-la? Então, uma notícia surpreende a todos. A Europa fecha suas fronteiras. A França não recebe mais voos da Índia, nem de outros países do qual se tenham comentado de casos da tal doença. Por causa do fechamento das fronteiras, você está ligado em todos os meios de comunicação para manter-se informado da situação. E de repente, ouve que uma mulher declarou que num dos hospitais da França, um homem está morrendo por causa da tal influenza misteriosa. Começa o pânico na Europa. As informações dizem que quando você contrai o vírus é questão de 1 semana de vida. Em seguida, as pessoas têm 4 dias de sintomas horríveis
e morre. A Inglaterra também fecha suas fronteiras, mas já é tarde. No dia seguinte, o presidente dos Estados Unidos também fecha suas fronteiras para a Europa e Ásia, para evitar a entrada do vírus no país, até que encontrem a cura. No dia seguinte, as pessoas começam a se concentrar nas igrejas em oração pela descoberta da cura, quando de repente entra alguém na igreja aos gritos: liguem o rádio, liguem o rádio. 2 mulheres morreram em Nova York. Em questão de horas, parece que a coisa invadiu o mundo inteiro. Os cientistas continuam trabalhando na descoberta de um antídoto, mas nada funciona. De repente vem uma notícia esperada. Conseguiram decifrar o código do DNA do vírus. É possível fabricar um antídoto. É preciso, para isso, conseguir sangue de alguém que não tenha sido infectado pelo vírus. Corre por todo o mundo a notícia de que as pessoas devem ir aos hospitais fazer análise do seu sangue e doar para a fabricação do antídoto. Você vai de voluntário com toda a sua família, juntamente com alguns vizinhos, perguntando-se o que acontecerá. Será este o final do mundo? O menor de seus filhos está ao seu lado. Se agarra na sua jaqueta e lhe diz: pai, esse é o meu nome, e antes que você possa raciocinar, estão levando o seu filho, e você grita: esperem. Eles respondem: tudo está bem. O sangue dele está limpo. É um sangue puro. Achamos que ele tem o sangue que precisamos para o antídoto. Depois de 5 longos minutos, saem os médicos chorando e rindo ao mesmo tempo. É a primeira vez que você vê alguém rindo em uma semana. O médico mais velho se aproxima de você e diz: obrigado, Senhor. O sangue do seu filho é perfeito. Está limpo e puro. O antídoto finalmente poderá ser fabricado. A notícia se espalha por todos os lados. As pessoas estão orando e rindo de felicidade. Nisso, o médico se aproxima de você e de sua esposa e diz: posso falar-lhes um momento? Não sabíamos que o doador seria uma criança e precisamos que o Senhor assine uma autorização para usarmos o sangue do seu filho. Quando você está lendo, percebe que não colocaram a quantidade de sangue que vão usar. O sorriso do médico desaparece e ele responde: não pensávamos que fosse uma criança. Não estávamos preparados. Precisamos de todo o sangue do seu filho. Você não pode acreditar no que ouve e trata de contestar. Mas o médico insiste: o Senhor não compreende? Estamos falando da cura de um mundo inteiro. Por favor, assim, nós precisamos do sangue. Você então pergunta: mas vocês não podem fazer-lhe uma transfusão? E vem a resposta: se tivéssemos sangue puro, poderíamos. Assine, por favor, assine. Em silêncio e sem ao menos poder sentir a caneta na mão, você assina. Perguntam-lhe: quer ver o seu filho agora? Você caminha na direção da sala de emergência, onde se encontra seu filho, que está sentado na cama, e ele diz: papai, mamãe, o que está acontecendo? Você segura na mão dele e fala: filho, sua mãe e eu lhe amamos muito e jamais permitiríamos que lhe acontecesse algo que não fosse necessário. Você entende? O médico regressa e diz: sinto muito, Senhor. Precisamos começar. Gente do mundo inteiro está morrendo. O Senhor pode sair? Nisso, seu filho pergunta: papai, mamãe, por que vocês estão me abandonando? E na semana seguinte, quando fazem uma cerimônia para honrar o seu filho, algumas pessoas ficam em casa dormindo, outras não vêm, porque preferem fazer um passeio ou assistir um jogo de futebol na TV. E outras vêm, mas como se realmente não estivessem se importado. Você tem vontade de parar e gritar: meu filho morreu por vocês, não se importam com isso? Talvez isso é o que Deus quer nos dizer. Meu filho morreu por vocês e ainda não sabem o quanto eles o amam? Quando a Débora pediu para mim fazer essa exposição, eu falei para ela que eu
não tinha condições. Eu achava que eu não tinha condições, acho que eu não tenho condições. Mas que eu não era capaz ainda de fazer, né? Mas ela me disse que seria um tema bem fácil, que seria amor, falar sobre o amor. Só que o amor eu acho que é o tema mais difícil que tem pra gente falar. Eu acho que é o tema mais complicado, porque ele é um assunto complexo, né? Porque falando de amor a gente está falando de Jesus. E eu penso que ainda nos falta moral para alcançar o amor de Jesus. Depois de tudo que fizemos com Ele quando Ele esteve encarnado entre nós. Mas esse texto faz a gente refletir sobre nós mesmos. O quanto já somos capazes de amar e que espécie de amor já conseguimos oferecer aos outros. O Cristo, nosso Divino Mestre, nos trazia no seu sublime verbo todas as lições que levavam a um ensinamento maior que é: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Este Cristo que por amor perdoou a traição de Judas, por amor transformou a água em vinho, por amor protegeu a mulher adúltera, por amor curou os cegos, os leprosos e os paralíticos. Por amor deu testemunho de que todos que ele ali estavam reunidos ao seu redor eram seus irmãos e sua mãe. Por amor, ele fez o caminho de Gólgota carregando uma cruz infamante. Por amor, ele rogou a Deus que perdoasse seus algozes, pois eles não sabiam o que faziam. Joana de Ângeles nos fala que a estrada que leva ao Cristo encontra-se empoeirada, cheia de pedras e pedregulhos. Vez por outra, alguém consegue atravessá-la e chegar até ele. E ele continua lá, à nossa espera, pacientemente, porque ele é feito de amor. É o amor, e o amor tudo espera, tudo sofre, tudo crê. É paciente e bondoso. Não se alegra com a mentira, mas se regozija com a verdade. Assim nos diz Paulo em sua carta aos Coríntios. E eu fico me perguntando, será que já temos condições de amar como Cristo nos pede? A boa notícia é que já estamos melhores que há 100 anos atrás, como nos traz a boa nova do Evangelho. Já conseguimos amar de acordo com a pureza dos sentimentos. E conseguimos amealhar através da depuração de nossas sucessivas encarnações. E Jesus nos felicita por essa conquista. Já conseguimos amar nossos entes queridos, nossos filhos, nossos amigos, a natureza, os animais. Estamos progredindo também nos sentimentos. E para encerrar, eu trouxe um trecho do livro O Evangelho dos Animais, de Sandra Denise Calado, que diz assim: em todos os setores da criação, Deus, nosso Pai, colocou os superiores e os inferiores para o trabalho de evolução, através da colaboração e do amor. Devemos acordar a própria consciência para a responsabilidade coletiva. A missão do superior é de amparar o inferior e educá-lo para amar. Tenhamos o Evangelho como guia, a doutrina como linha de estudo, Jesus como nosso exemplo, a fé como escada e o amor como foco. Muito obrigado a todos pelos ouvintes. Desculpa se não foi melhor, mas é o nervosismo mesmo. Mas eu agradeço muito a Deus, a Jesus, pela oportunidade,
ao meu amor, que me ajudou muito. A Debinha, que acreditou em mim. E é isso. Agradeço a todos. Que Deus abençoe. Hoje e sempre. E a gente agradece, né? Que é assim que começa, né? É aos pouquinhos, é a sementinha que a Debinha disse, né? Que vai germinando, que vai crescendo. Não importa se é meia hora, se é 40 minutos, se é 10, se é 5. Que a gente se disponha, que a gente tenha coragem de subir aqui e falar um pouquinho de Jesus. Mesmo com as pernas tremendo, mesmo com o coração saindo pela boca. Vai sair. Porque Jesus merece que a gente esteja aqui falando dele. É isso que ele espera de nós. Que a gente fale dele, que a gente traga ele, né? E fale um pouco desse evangelho maravilhoso que nos ensina tanto. Às vezes a gente se preocupa, né, com o que a gente vai falar, porque a gente diz assim, meu Deus do céu, às vezes a gente não vive tudo o que está dentro do evangelho e quer vir falar aqui, né? Mas Chico nos traz uma pequena historinha que um ator chega para ele e diz, Chico, eu não vou mais fazer palestra porque eu chego lá, eu falo tudo, mas eu não vivo ainda tudo do evangelho. Aí Chico diz para ele, ó, Emmanuel está pedindo para te perguntar se tu plantou o feijão que tu comeu ontem. Daí ele, não, mas por que essa pergunta? Aí ele diz, Emmanuel está dizendo que é para te continuar falando, porque alguém há de se alimentar com as tuas palavras. Né? Então, quer dizer, mesmo que a gente ainda não faça tudo aquilo, alguma coisa a gente ainda faz. Então, mesmo que a gente ainda não faça tudo que está no Evangelho, a gente fala, e no que a gente fala, a gente faz, e as pessoas também, junto com a gente, vão começar a fazer. E é assim que a gente começa a mudar esse mundo, né? Então, a gente agradece a Deus, agradece a Jesus por mais essa oportunidade. Agradecemos a esses irmãos da luz que estão aqui nos dando esse passe espiritual, trazendo essas luzes, esse bálsamo de saúde dos laboratórios espirituais, que recaiam sobre nós, Jesus, as tuas bênçãos de amor, de saúde. Que todos aqueles que estão em nosso pensar e em nosso coração também recebam todas essas benesses que aqui se encontram. Que possamos sair daqui muito melhores do que quando aqui chegamos, levando, Senhor, todas as coisas boas que aqui viemos buscar. Agradecemos por tudo e por tanto. E pedimos por aqueles nossos irmãos que aqui não puderam estar, que onde estiverem, também recebam as tuas bênçãos. Muito obrigada, Senhor, pela vida. Obrigada por este dia tão abençoado e tão maravilhoso. Graças te damos, Jesus. Graças te damos, irmãos, da espiritualidade superior. Que assim seja. Obrigada. E eu quero aplaudir. Que sangue!